Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Para nós é um motivo de alegria sabermos que você está aí conosco, dando-nos o prazer da sua audiência. Obrigado porque você tem sintonizado esse programa e tem sido fiel em nos acompanhar no estudo sistemático que temos feito da Palavra de Deus. Sempre é bom sabermos que o nosso empenho tem sido reconhecido por muitos de vocês, e sabemos isso pelas correspondências que vocês nos enviam. Hoje vamos dar sequência ao nosso estudo do livro de Eclesiastes, onde o autor nos faz refletir sobre o significado da vida, sobre a vida vivida, sobre o temor de Deus e a vida vivida segundo as nossas próprias forças. Certamente nós teremos lições importantes para aprender e aplicar ao nosso dia a dia. Por isso eu quero sugerir a você abrir a sua Bíblia e acompanhar atentamente o estudo que nós vamos fazer do capítulo 6 de Eclesiastes. Depois, você pode escrever para nós. Na verdade, nós esperamos que você escreva para nós compartilhando como Deus tem falado ao seu coração. E porque Deus tem falado aos nossos corações, muitos têm desejado estudar mais profundamente a Palavra de Deus. E é exatamente isso que o nosso irmão ARR, da cidade de Maceió, capital do estado das Alagoas, demonstrou enviando-nos a seguinte mensagem. Procuro-o através da Bíblia traduzido ou via internet ou impresso. Seria possível obter esse material? Acompanhe o programa desde a transmissão da ilha de Bonaire. Um grande abraço em Cristo Jesus. Querido irmão, muito obrigado por esse interesse, pois ele revela que Deus tem falado ao seu coração. E o nosso objetivo é exatamente esse. Desejamos que através do programa muitos sejam abençoados e desafiados a viverem de modo cada vez mais agradável, mais digno, agradável a Deus. Desejamos que através desse programa muitos sejam abençoados e desafiados a viverem de modo cada vez mais agradável a Deus, demonstrando ao mundo a realidade do reino eterno. Muito obrigado por suas palavras e, como eu já lhe respondi por e-mail, a maneira mais fácil de nos sintonizarmos é realmente pela internet. Clique em www.transmundial.com.br e você vai encontrar o ícone do nosso programa, Através da Bíblia. Ali é só clicar e você vai nos ouvir a qualquer momento do dia e vai ouvir quantas vezes você quiser também. E a maneira pela qual qualquer um de vocês, nossos queridos ouvintes, podem adquirir, e você também, ARR, pode adquirir os nossos materiais, é uma maneira muito fácil também. É só escrever para vendas@transmundial.com.br e você terá, então, a partir do Roberto, todas as informações necessárias para adquirir os nossos estudos, os comentários que já temos publicado. Já publicamos os livros e os CDs de Gênesis, Mateus, Marcos, Lucas e Filipenses. Escreva para nós e usufrua desses instrumentos para a sua edificação. Agora eu quero convidá-lo e a todos que estão me ouvindo nesse momento para aquele instante em que buscamos a presença de Deus para pedirmos as suas bênçãos para esse projeto e também para o programa de hoje. Vamos pedir que Deus esclareça a palavra dele
aplicando-a aos nossos corações. Ele fará isso quando nós orarmos, pedindo a iluminação do Espírito Santo. O Espírito Santo que revelou essa palavra aos seus servos, agora nos ilumina, esclarece, para que possamos aplicar a palavra de Deus às nossas vidas. Vamos orar. Pai amado, nós somos gratos por tua companhia e por tua misericórdia. Obrigado, Pai, pela graça com que o Senhor nos trata. E diante disso, então, nós buscamos a iluminação do teu Santo Espírito. Que o Senhor fale hoje a cada coração. Que o Senhor nos capacite a colocarmos a tua palavra em prática. Pedimos, Senhor, que tu nos dê forças para desenvolvermos esse projeto também na tua dependência. Mas que tenhamos forças também para te obedecermos, cumprindo os teus mandamentos. Senhor, oramos te pedindo isso com muita gratidão em nossos corações, pela possibilidade de termos o Senhor como nosso Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje o nosso objetivo é estudarmos Eclesiastes 6, 1 a 12. É um capítulo importante, mas só constituído de 12 versículos. Esse é mais um trecho do livro que merece nossa total atenção para interpretá-lo com segurança. Na verdade, temos que lembrar que esse livro de Eclesiastes tem sido muito mal interpretado. Os pessimistas encontram nele apoio para suas hipóteses. Os céticos ou incrédulos afirmam que ele comprova que não temos vida após a morte. Outros estudiosos veem nas suas palavras comprovação para a sua crença no sono da alma, entre a morte do corpo e a ressurreição que ocorrerá. Por outro lado, muitos cristãos sinceros consideram Eclesiastes como um escrito não espiritual, porque ele contraria aparentemente alguns princípios claros do Novo Testamento. Ora, por despertar todas essas conclusões, afirmamos novamente que as suas palavras devem ser bem entendidas para terem valor para as nossas vidas, nós que vivemos nessa época pós-moderna. Essas são palavras de um homem que observa a vida sob um ponto de vista meramente humano, não considerando a importância vital e fundamental de Deus no nosso viver, passado, presente e futuro. O homem que procura sentido da vida sem reconhecer Deus e todos os seus atributos, ele só chega a uma conclusão: tudo é vaidade. Tudo é vaidade. É correr atrás do vento. E por ter chegado a essa conclusão, e é uma conclusão frustrante, eu creio que o melhor título para descrevermos o capítulo 6 é esse que eu expresso nessa frase: a procura infrutífera pela satisfação. A procura infrutífera pela satisfação. Querido amigo, de fato, quando procuramos a satisfação com os parâmetros humanos, quando procuramos a satisfação segundo o ponto de vista humano, olhando a vida sob o ponto de vista terreno, o que vamos conseguir? Nada. Quando a procura se resume a essa dimensão humana, quando a nossa procura se limita ao que está debaixo do sol, conforme as próprias palavras do pregador, o que nós conseguimos não nos satisfaz. Só conseguimos ficar frustrados com a nossa busca, com a nossa procura. Por isso, ao examinarmos esse capítulo, tendo em vista essa análise geral do livro, global do livro, é possível resumi-lo e compreendê-lo através da seguinte frase. Capítulo 6, então, nos mostra essa ideia. Embora almejada por todo ser humano, a plena satisfação não é alcançada nessa vida. Essa é a sentença sintética, o resumo do capítulo 6, nesses versículos 1 a 12. Embora almejada por todo ser humano, a plena satisfação não é alcançada nessa vida. Encontramos então nesse texto 3 consequências dessa procura infrutífera
pela satisfação. A primeira consequência é que a satisfação não é obtida com riquezas transitórias. A primeira consequência é que a satisfação não é obtida com riquezas transitórias. Versículos 1 a 6. Na opinião de alguns estudiosos, esses versos estão ligados ao tema que tratávamos no último programa. Se você se lembra, no capítulo 5, versículos 3 a 22, constatamos a advertência contra a vaidade das riquezas. Mas vamos ler esses versos para que você possa ter claramente consciência do que a palavra de Deus diz. Versículos 1 a 6 do capítulo 6 diz assim: Também tenho visto outra coisa muito triste que acontece nesse mundo. Deus dá a alguns tudo o que desejam, riquezas, prosperidades, propriedades e fama. Porém, depois não deixa que eles aproveitem nada disso. E é algum estranho quem aproveita, e não ele. Isso também é ilusão e não está certo. Versículo 3. Que adianta um homem viver muitos anos e ter 100 filhos, se não aproveitar as coisas boas da vida e não tiver um sepultamento decente? Eu digo que uma criança que nasce morta tem mais sorte do que ele. É inútil a vinda dessa criança. Ela desaparece na escuridão onde é esquecida. Não chega a ver a luz do dia, nem saber como é a vida, mas pelo menos encontra mais descanso do que aquele homem que poderia ter vivido 2000 anos sem nunca ter aproveitado a vida. E no fim, não vamos todos para o mesmo lugar? Querido amigo, como é que nós podemos entender essas palavras? São palavras duras. Como entender essa frase do versículo 3 em que se diz que um aborto é mais feliz do que esse homem descrito? Vamos pensar, vamos refletir um pouco sobre essas palavras para entendê-las corretamente. Essas palavras, na verdade, refletem o ponto de vista humano do homem sem Deus. Segundo o seu modo de pensar, se essa vida pode ser descrita como injusta, então, de fato, para que nascer e experimentar uma vida injusta? O melhor é não nascer. Se essa existência, se a vida nessa dimensão terrena é tudo o que um homem pode receber da vida, se a vida oferece a muitas pessoas mais frustração do que satisfação, se essa dimensão terrena tira daquele que se empenha e dá àquele que nada fez, e se todos, além disso, sim, se depois desse trabalho todo, todos vão para a sepultura, todos serão igualmente esquecidos, então, alguns desses para os quais a vida se tornou injusta, alguns desses para os quais a vida se mostrou dura, injusta e sem lógica, sim, eles têm razão de invejar os natimortos. Em certas horas, Jó e Jeremias teriam concordado com isso fervorosamente. Abra lá em Jó 3 para estudar e também em Jeremias 20:14. Na verdade, essa é a maneira de pensar de uma mentalidade secular que não tem esperanças nem outra perspectiva de vida além desta terrena e passageira. É certo também entendermos que o homem não tem direito algum de exigir qualquer coisa diante de Deus. E, na verdade, até pelo contrário, é Deus que tem exigências que os homens não conseguem cumpri-las. O que o homem tem em sua relação com Deus é somente depender dele. É ele quem supre as nossas necessidades. Não é Deus que necessita de nós, mas nós sim é que necessitamos de Deus. E Ele tem nos dado de suas dádivas. Ele colocou em nós a eternidade. Veja o capítulo 3, versículo 11. Ele tem nos agraciado com o próprio dom da vida bios, isso é, tem nos dado a vida física. Ele tem nos dado bênçãos através do nosso empenho e tem nos dado alegria e satisfação, mesmo que sejam passageiras e circunstanciais. Mas é bom lembrar que aqui não é lugar de descanso. Na verdade,
como estamos afirmando, a satisfação não é obtida com riquezas transitórias. Por isso, então, a segunda consequência é que a satisfação não é obtida com as recompensas passageiras. Versículos 7, 8 e 9. O texto prossegue e nos mostra mais uma consequência dessa infrutífera procura pela satisfação. O texto nos dá base para essa afirmação. Deixe-me lê-lo com você. Versículo 7. Todos trabalham duro para ter o que comer, mas nunca ficam satisfeitos. Versículo 8. Que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Que vantagem tem o pobre em saber enfrentar a vida? Versículo 9. Isso também é ilusão, é correr atrás do vento. É muito melhor ficar satisfeito com o que se tem do que estar sempre querendo mais e mais. Ora, querido amigo, esse é o raciocínio de alguém cético e descrente. Para esse, a vida realmente é um círculo vicioso. Aqui nessa dimensão, se trabalha para comer, para que se obtenha forças, para continuar trabalhando, para que se tenha o que comer. E aí, se come, para quê? Para ter forças para trabalhar. E se trabalha para quê? Para que se tenha o que comer. E assim ter forças para mais trabalho. E, na verdade, isso nunca chega ao fim. O círculo se repete, se repete, se repete. Ora, diante desse raciocínio, esse homem sem Deus então pergunta: qual é então a vantagem do sábio sobre o tolo? Ou qual é a vantagem do pobre, mesmo que ele saiba se comportar bem diante da vida? Qual é a vantagem? Essas perguntas são válidas, pois a recompensa material do trabalho não é suficiente para dar ao homem o real sentido, o real significado e a satisfação que tanto ele procura. Já no verso 9 nós lemos: melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Agora, a pergunta que se faz é: qual é a diferença entre esses dois tipos de andar? O que o olho vê está bem perto, certamente dentro do seu campo de visão. Mas a cobiça que anda à toa não se satisfaz com o que está próximo. Com impaciência, está sempre procurando algo novo, algo melhor, mesmo que seja incerto. Na verdade, para um homem que só tem essa perspectiva de vida, é correto entender a vida como diz o ditado popular: mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Por isso, essas recompensas passageiras, como a alimentação, a boa comida, mesmo que sejam satisfações passageiras e etéreas, devem ser desfrutadas e devem ser usufruídas. Já que se supõe que essa é a única dimensão da vida, se não aproveitarem tudo que essa dimensão lhes proporciona, então perderão a oportunidade de experimentarem pelo menos em parte a satisfação. E com isso, então, confirmamos que a satisfação de vida não é obtida com recompensas passageiras. A terceira consequência é que a satisfação não é obtida com o conhecimento da vida. Versículos 10, 11 e 12. Aqui também temos a sequência do texto que nos mostra, nessa parte final do capítulo, mais uma consequência dessa infrutífera procura pela satisfação. Vamos ler o texto que nos dá base para essa afirmação. Versículo 10. Tudo o que se passa nesse mundo já foi resolvido há muito tempo. Antes de uma pessoa nascer, já está decidido o que vai acontecer com ela. E nós sabemos que não podemos discutir com quem é mais forte do que a gente. Versículo 11. Uma coisa é certa: quanto mais falamos, mais tolices dizemos, e não ganhamos nada com isso. E versículo 12, o versículo final desse capítulo 6, de fato, como é que podemos saber o que é melhor para nós nessa vida de ilusões, nessa vida que passa como uma sombra? Como podemos saber o que vai acontecer na terra depois da nossa morte? Querido amigo,
Nesses versos, encontramos mais uma vez as palavras de um homem sem Deus, de um homem natural, de um homem que não considera Deus na sua vida. Essas são palavras que o homem sem Deus tem diante da vida. Essas são as conclusões que um homem sem Deus tem diante da vida. Ele se conforma, ele se resigna diante da sua pequenez e diante da frustração que sente por não conseguir se satisfazer, por não conseguir achar o real significado da vida. Ele se conforma e ele se resigna diante do fato dele não conseguir achar o bem maior da vida, achar o significado da vida. Ele se conforma e se submete àquele que é mais forte. Na verdade, ele sabe que não adianta contender contra o mais forte. Isso é, não adianta contender contra quem? Quem é o mais forte? É exatamente isso. Não adianta nada contender contra Deus. Em muitas ocasiões, nos sentimos envolvidos num emaranhado da vida, correndo de um lado para o outro, lutando sol a sol, ganhando e gastando, trabalhando e comendo, e mais uma vez, ganhando para gastar, trabalhando para comer. Quando a vida, que é passageira e curta, é mal vivida, isto é, sem a presença de Deus, então toda essa rotina extenuante cada vez mais traz menos sentido para a vida. Cada vez mais é frustrante. Cada vez mais nos abate ainda mais. Quando a vida, que é passageira e curta, é mal vivida, então essa rotina realmente nos traz frustrações. Segundo a filosofia desse homem descrente, muito bem colocada pelo pregador, a maneira de se entender a vida pode ser resumida nessa maneira de pensar. Isso é, nascemos para o trabalho e o trabalho deve ser encarado como um dom de Deus e para uns resulta em riqueza, mas para outros resulta numa vida modesta, talvez até em pobreza. Alguns que são ricos não sabem aproveitar a vida e passam o tempo todo trabalhando ainda mais para quê? Para conseguir mais e mais, e aí não usufruem daquilo que conseguem. Por quê? Porque estão trabalhando dia e noite. Para outros, por diversas razões, mesmo que são pobres ou remediados, a riqueza lhes cai nas mãos sem terem se esforçado. Alguns desses aproveitam bem a vida, enquanto que outros começam então, a partir disso que a vida lhes proporcionou, começam a amar as riquezas e começam a correr atrás daquilo que não lhes satisfaz. Na verdade, quando analisamos a vida sob esse prisma de descrença e de ceticismo, verificamos que lutamos mais pelo futuro do que pelo presente, esquecidos de que o passado deu base àquilo que somos e temos, e que a vida é curta e devemos viver e nos alegrarmos com o que temos. Quando paramos para pensar que todos têm um fim definido, quando paramos para pensar nos que ficam depois que partimos, compreendemos que eles também caem nesse ciclo vicioso. Para quem tem apenas essa expectativa de vida, depois de tanto pensar, depois de tanto aplicar o seu conhecimento para compreender a vida, então eles percebem, só aí compreendem que a satisfação não se consegue com o conhecimento da vida. Nas palavras do pregador, se percebe que, de alguma maneira, ele desejava que todos vivamos felizes, vivamos bem. Por isso, o meu desejo para você é que você possa entender que a verdadeira satisfação só vamos encontrar em Deus. O significado da vida só vamos encontrar em Deus. Então, recordando aquilo que nós temos falado nesse capítulo 6, esse é um capítulo fundamental. E eu quero repetir para você que, embora almejada por todo ser humano,
a plena satisfação não é alcançada nessa vida. Embora seja desejada por todos, a plena satisfação não é alcançada nessa vida. Veja bem, nós dissemos, não é alcançada com as riquezas transitórias, não é alcançada com as recompensas passageiras, não é alcançada com o conhecimento da vida. Na verdade, a plena satisfação só é alcançada com o conhecimento de Deus. Querido amigo, que o Senhor te abençoe e que você possa procurar em Deus o sentido para a sua vida. Um grande abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Sei, expirou na cruz, e por graça